Glórias a Jesus. Amém? Sejam bem-vindos. É o Pedro? Meu pai e minha mãe. Aleluia, seja bem-vindo. Eu não lembro o nome dela. É Mariane, né? Seja Mariana. Mariana é meu Cristina, né? É da casa. Né? É bênção ver o povo de Nova Trento, né? Geralmente quando a gente veio para Nova Trento, aconteceu algo interessante. Né? Deus deu uma palavra. No dia que a gente foi ungir a primeira sala que a gente teve aqui, no lado da Capelinha Santa Ágata, Deus deu uma palavra para o irmão Alexandre, vai estar com a gente hoje à noite aqui, Deus evidentemente. Hoje ele é pastor do Ministério do Evandro em São João. E Deus deu a mesma palavra para a irmã Clarice, que era a esposa do Daniel, do Desafio Jovem. No dia que a gente estava ungindo a sala, Deus deu a mesma palavra para os dois, né? Que está lá em Isaías 61, que diz que estrangeiros apacentarão o vosso rebanho. E assim tem sido, né? Nova Trento tem sido evangelizado por pessoas de fora, né? Deus tem enviado muitos estrangeiros para cá. Mas eu creio que vai chegar um momento que vai ter uma virada de chave, né? E nós vamos ver o próprio povo de Nova Trento, né, assumindo os nossos lugares, amém? Eu creio que nós somos, a exemplo de João Batista, nós somos aqueles que preparam o caminho, né? Deus nos enviou para cá para preparar o caminho. Mas vai chegar uma hora que o povo de Nova Trento vai assumir o nosso lugar, né? Aqui a gente já tem, né, a Leia, são poucos. Tem o Valmir, né, que estava ali cantando louvor, já está quase passando a bola, né? A gente está um pouco ainda se soltando, né? Nosso ministério que está começando, mas daqui a pouco a gente passa o cajado, como disse a pastora Patrícia, né? Amém? Nós somos só os preparadores de caminho. Aleluia. Então, alegria, né, poder ver a Mariana aqui. E se tem mais alguém de Nova Trento mesmo aqui, né? Seja muito bem-vindo. Sem mais demoras, eu quero chamar aqui para frente a minha mãe, a pastora Mena, vai ser a preparadora de caminho, né? A primeira que prega que vai preparar o caminho. Eu queria compartilhar com os irmãos algo que está acontecendo aqui no Encontro das Águas desde sexta-feira à noite. Algo tremendo que está acontecendo é que o Espírito Santo está conseguindo fazer algo que só Ele consegue fazer, que é uma sincronia entre os três pregadores. Nenhum sabe o que o outro vai pregar. Mas Deus é tão tremendo que Ele consegue encaixar uma coisa na outra. É tremendo o que está acontecendo aqui. Eu creio que hoje de manhã não vai ser diferente. Eu não sei o que a Paula vai pregar, não sei o que o Anderson vai pregar, né? Eu sei mais ou menos o que a minha mãe vai falar, porque ela contou para mim. Porque Deus mudou ontem, era outra palavra, Deus mudou tudo. Então eu tenho certeza que hoje de manhã não vai ser diferente. Deus vai fazer essa harmonia santa acontecer, porque Ele que governa todas as coisas. Nós somos apenas as torneirinhas, né? Então, louvo a Deus pela vida da minha mãe. Hoje ela é pastora da Igreja Batista, restaurando o amor na cidade de Canelinha e na cidade de Tijucas, né? É uma mulher incansável, né? Eu olho para ela, às vezes eu fico até assim com vergonha de mim mesmo, porque eu não sei, sendo tão mais jovem, eu não tenho, acho que, a mesma energia que ela não para, né? Tem dia que eu chego lá, ela já é bem assim, objetiva, né? Olha, não procura muito assunto comigo, porque eu tenho isso, aquilo, aquele outro, e eu já estou saindo. E ela não. Já tira o carro de trás do meu. Tira o carro de trás do meu, que eu já estou saindo. Ela não para. É uma abelhinha, uma formiguinha trabalhadeira, né? Ela é a legítima marca do coração de Maria. E 5 da madrugada ela acorda para orar, né? E eu acho que é quase todos os dias. Então ela é uma Maria Marta, uma Marta Maria, que a gente ministrou aqui na abertura do Encontro das Águas. Fica à vontade, minha mãe, te amo. Essa semana eu falei para ela que eu amava ela, e fui lá na casa do pai só para dizer que amava ele, né? Porque eu queria quebrar esse tabu, porque nós não fomos muito habituados a isso, né? A usar essas palavrinhas mágicas, né? Eu te amo, mas em nome de Jesus eu assumi um compromisso comigo mesmo que eu ia quebrar e vencer esse limite, e essa semana eu venci, né? Fui lá só para dizer eu te amo, e mais uma vez eu te digo eu te amo. Ela fala, ela não tem culpa disso. É você e seu pai. Amém, amados, graça e paz, bom dia a todos, né? É interessante porque o ano passado eu me escapei, né?
Meu marido ministrou. Por que eu me escapei? Porque eu não gosto de ser filmada. Lá na igreja de Canarinha, quando eu sei que alguém está me gravando, eu já mando desgravar, porque eu não quero, gente. Eu tenho, sei lá, uma coisa. E ontem à noite eu tinha essa palavra para me ministrar, para olhar na minha bolsa, que eu tenho outro caderno ali que tem a palavra que eu ia ministrar. A gente chegou de Tijuca, 0+11, um pouquinho. E daí eu disse, meu marido foi deitar, eu disse, eu vou olhar a palavra. E para minha surpresa, quando eu olhei, o Senhor disse, não é essa. Eu digo, e agora? Já era quase meia-noite. Aí ele me ligou. Até ontem eu ainda não sabia que eu ia ministrar, porque eu disse, só se Deus disser que eu tenho que ministrar, porque senão eu não vou, eu estou muito cansada. Mas, lá no culto, já Deus falou que era para mim ministrar. E agora, Senhor? Eu comecei a fazer uma nova ministração. Eu terminei 3 horas da manhã, mas que eu fui dormir. Dessa vez eu não acordei às 5, porque eu fui dormir às 3. E eu disse para o Senhor, por que o Senhor está mudando a ministração? Porque a ministração que eu ia falar para vocês é voltar à essência. Mas o Senhor, Ele mudou para o propósito, para o processo. E agora eu entendo, porque todo mundo que está aqui tem propósito e já está passando pelo processo. Eu passei 30 anos, vai fazer agora em outubro, que eu estou passando pelo propósito, para gerar, estou passando pelo processo para gerar o propósito de Deus. Faz 15 anos que eu estou sendo triturada, amassada, lapidada, sendo totalmente transformada pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E essa canção, esse louvor que vocês cantaram, ela me chamou muita atenção, porque diz assim: meu orgulho me tirou do jardim, mas a humildade colocou jardim em mim. E é isso que eu tenho sido transformada, de dentro para fora, esse tempo todo. E essa humildade que o Senhor tem trabalhado na minha vida, para gerar o propósito que Ele tinha na minha vida. Começou agora, gente. Eu estou 15 anos no ministério, mas agora que eu estou gerando propósito. Agora que eu estou começando. E olha só, meu marido já com 75 anos e eu com 68. Eu quero dizer para vocês que eu não tenho tempo. Tem dia que eu não tenho tempo nem de sentar. Porque Deus está fazendo uma revolução no nosso ministério, na minha vida e na nossa família, tá, gente? É com todos. Mas, antes de eu ministrar, eu sempre tenho que ter um louvor. E o meu filho vai colocar esse louvor que fala muito comigo, de dentro para fora. E eu tenho vivido isso, amados. Eu tenho passado, o nome da minha ministração é gerando, é a dor de Ana para gerar o propósito. A dor de Ana, é forte, né? Eu passei por essa dor. O processo foi grande, mas valeu a pena. E você que está aqui e que está passando por esse processo, eu quero dizer para você que vai valer a pena. A tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu rosto.
Glória a Deus. Hoje peço, vem me transformar. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Pai, aqui estou diante da tua presença, Senhor. Senhor, nos diz, Senhor, de braços abertos, Senhor, aqui estou, Pai. Para fazer a tua vontade nessa hora, Senhor, que não seja eu, Senhor, mas que seja o teu Espírito Santo. Uma coisa te peço, vem me transformar. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu Aleluia, glória a Deus. Amados, há 68 anos atrás, uma menininha nasceu numa cidade do interior, num bairro, num canto que é a galera, né? Acho que aqui tem muita gente conhece, mas muita gente não conhece, né? Praticamente quase indo para o Rolador, né? Que é mais, lá quem vai para o Morro da Pipa sabe onde que é. Eu nasci de uma família, meus pais eram da roça, meus irmãos não estudaram, eram analfabetos, e eu com 6 anos de idade, eu fugi da minha mãe e fui para a escola. Eu já tinha dentro de mim algo que me impulsionava para crescer. E passou, a minha história é muito grande. Comecei a passar pela
pelo processo desde pequeno. Mas um processo gostoso, não foi um processo de dor, de tanta dor. Eu tinha pais maravilhosos, um casamento do meu pai maravilhoso. O processo maior começou na minha vida depois que eu casei, depois que eu tive os meus filhos, depois que eu me converti. Aí o processo começou maior, porque eu não sabia que o Senhor ia me escolher uma menina tão simples, mas tão orgulhosa, tão querendo saber tudo. Eu não sabia que o Senhor ia me escolher, né? Como ele diz na palavra dele em João 16:15, que nós não escolhemos a ele nos escolheu primeiro. Então olha só que bênção, você que está aqui já sabe que você não escolheu servir o Senhor, você não tem esse privilégio nem esse mérito, porque Ele escolheu você, Ele me escolheu. Ainda era uma pessoa tão difícil, entendeu? Eu era orgulhosa. Depois casei, eu tinha orgulho dos meus filhos, eu tinha orgulho do meu marido, e Deus foi quebrando, fui passando por tantos processos para chegar até aqui hoje. Mas é muito comprida a história. Então, Deus, Ele me escolheu para um propósito, para gerar um propósito. Olha só, né? Pastor Christian, Pastor Patrícia, a Alane, Deus une propósito, viu? Deus une propósito, amado. Tem o pastor Michael, pastor Tiago, tem o Leonardo, que o processo doeu muito mais na época do Leonardo, mas hoje valeu a pena mais passar por esse processo. Doeu muito, mas estou aqui. E agora, a minha oração é essa, amados. Eu não fiz teologia, eu não fiz faculdade, eu fiz curso de teologia, mas eu não fiz essa faculdade. Hoje eu posso dizer para você que eu sou uma psicóloga de experiência, porque eu aconselho muita gente. Mas tudo isso é porque eu tenho feito uma única oração. Faz 15 anos que eu faço uma oração para o Senhor. Senhor, eu não quero fazer nada que não seja da tua vontade, Senhor. Eu quero fazer somente a tua vontade, Senhor. Porque se eu estiver fazendo a tua vontade, Senhor, eu sei que vai dar certo, amados. Muita gente está passando pelo processo. E o processo está demorando. Porque não quer fazer a vontade. Quer fazer a sua própria vontade. E eu tenho orado há 30 anos para o Senhor me dar discernimento. Tenho orado há 30 anos que eu me converti. Para que o Senhor me dê o discernimento. De eu entender a voz que eu estou ouvindo, se é do inimigo ou se é a voz de Deus, amados. Isso é muito interessante. Porque a voz do inimigo que fala na nossa mente, ela é muito parecida com a voz de Deus. Por quê? Porque o inimigo ele tem muitas estratégias. Ele começa a trabalhar na mente, né? Todo mundo aqui sabe, todo mundo aqui é pastor, todo mundo aqui já está sendo forjado, né? Ele começa a trabalhar, ele começa a dizer que você não pode, que você não consegue, que você já tem, que você já está velha, teu marido já está velho, teu marido está doente. E eu gosto daquele louvor que diz assim, ó: luto contra as vozes que me dizem que eu não sou capaz. E esse louvor, quando eu comecei a ouvir ele, eu disse, meu Deus, eu tenho lutado com essas vozes há 15 anos, amados. Porque é isso que ele faz. Mas se você aprender a servir a voz do Senhor, você não vai nunca mais errar. E o Senhor, ele tem me levado um tempo. Isso não faz muito tempo, foi agora.
E ele tem dito que agora que começa o meu propósito, você imagina depois de velho? Mas não foi assim com Abraão? 75, eu digo pro meu marido, olha, agora é que vai começar. E os discípulos dele dizem assim, ó pastor, agora que vai começar, você tem que durar mais 20, 30 anos para nos dar um jeito em nós. Os discípulos dizem assim para ele. E agora começou, entende? Então vamos ler a palavra que está lá em 1 Samuel, né? Todo mundo conhece o texto. Nós vamos ler do 1 ao 20. Eu creio que todo mundo já conhece, né? Diz assim a palavra do Senhor. Houve um homem de Ramataíns, ao fim da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Toú, filho de Zufi, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dava ele porções desde a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, ele dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, portanto o Senhor lhe havia cegado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Olha só. Aí Ana fez uma oração. Após ter comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou arduentemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentados para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho, varão, ao Senhor eu darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, e seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém ela respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva descer diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém, amados? Como diz a palavra, né? Eucana, ele era marido de Ana e Penina. Naquela época, aquela cultura permitia, né, mas duas esposas, mas hoje não permite mais, né? Glória a Deus por isso, né? Porque senão ia ser um caos para quem é ciumenta. Penina gerou filhos, mas Ana era estéril, né? Como diz ali. Mas a mulher que Eucana amava era Ana. E Penina a humilhava todos os anos. Mas Ana, depois de tanto tempo de esterilidade,
ela aprendeu o processo. O Senhor tinha fechado a amada Diana. Amados, às vezes, quando nós estamos passando por esse processo, tem pessoas que dizem, é o diabo, né? Precisa estar um crente com muitos problemas. Tem gente que já acha que é o diabo. O diabo, ele não tem poder para fechar a porta nem a madre de ninguém. O texto é bem claro. O Senhor fechou a madre de Ana. Tem momentos na nossa vida que Deus fecha a porta. E não adianta você correr, procurar resultado, tentar fazer amizade com alguém, para você, alguém com influência, para te dar uma mãozinha. Tem momentos que Deus fecha a porta e acabou. Agora, por que tem horas que Deus fecha mais? Eu perguntei isso muitas vezes para o Senhor. Muitas vezes nem foi para mim que eu perguntei, foi pelos meus filhos. E eu preciso entender o porquê que Deus fecha a porta. Será que Deus tem prazer no meu e no teu sofrimento? Não. A verdade é que Deus resolve fechar e acabou. Porque Ele tem um propósito para estabelecer na sua vida. E Deus é o único que tem o poder de abrir. Ele é o único que pode abrir a porta do milagre na minha e na sua vida. Muitas vezes nós queremos achar que é o inimigo. Amados, tem muito crente saindo da direção, saindo do propósito, por pensar que é o diabo. O diabo não pode com a minha e com a sua vida. Não pode. Se o Senhor tem um propósito na tua vida, Ele vai permitir muitas coisas que acontecerem, para que esse processo que você tem que passar gere o propósito. E sincero, amados, eu fiquei muito tempo enganada na minha vida, achando que e daí Deus? Meu propósito. Lá atrás, há 30 anos atrás, 7 pastores da Assembleia de Deus, que eu considero assim uma igreja bem, né? Lá atrás, há 30 anos, eu tive oração de 7 pastores da Assembleia e profetizaram que eu teria um propósito muito grande e que toda a minha família seriam escolhidos do Senhor para pregar o Evangelho. Mas às vezes, a gente acha que o Senhor falou, já vai acontecer. Não vai acontecer, vai depender de você. Muitas vezes depende de nós. Mas muitas vezes Deus quer fazer com que você tenha várias experiências dolorosas, para um dia você chegar aqui na frente e dizer: eu passei por isso, eu passei por isso, eu passei por isso. Eu tenho conhecimento, eu tenho testemunho, porque eu passei. Mas hoje, olha aí, valeu a pena. Deus está fazendo. Amados, eu quero dizer para vocês, chegou um tempo na vida da família Zunino. Chegou um tempo na vida do pastor Cristo. Chegou um tempo na vida do pastor Mike. Chegou um tempo na vida do pastor Tiago. Chegou um tempo na vida do Leonardo. Todos estão sendo impulsionados por um propósito. O que aconteceu até aqui é pouco perto do que o Senhor vai fazer, mas foi preciso passar por muita humilhação, né, pastor Cristo, né? Muita humilhação, gente. Muita
sendo impulsionado por propósito. Amados, não foi assim um estalar do dedo, não. A gente pensa que é um estalar do dedo, mas não é. Você precisa sofrer na pele para você buscar a intimidade com Ele. É a intimidade com Ele, é a essência que te leva ao propósito. E aí você pode pensar, não, mas eu não vou passar tanto trabalho assim. Eu tive muitas vezes vontade de desistir, mas o meu Deus, Ele era muito maior na minha vida do que o processo que eu estava passando, do que a dor que eu estava passando. E você precisa entender. Eu já saí fora, eu nem sei se o tempo que eu tenho. E olha só, amados, quem é a pessoa que Ana vai gerar? O milagre, o primeiro filho. Samuel. E quem foi Samuel? Samuel foi um sacerdote, um juiz, um profeta. E você conhece a palavra, né? Porque todo mundo aqui que está hoje conhece a palavra. Você tem ideia da importância que Samuel vai ter para a história de Israel? Através de Samuel é que vai acontecer uma transição no governo de Israel. Até então, Israel estava vivendo o período dos juízes. Samuel, ele vai ser o último juiz de Israel. E através dele que vai ser ungido o primeiro rei de Israel, Saul, né? Todo mundo conhece, né? Olha só, o que Ana vai gerar é algo muito grande. Guarda essa frase no coração teu, quando você estiver passando naquele processo. Quanto maior é o que Deus tem para te dar. Quanto maior é o que Deus tem para te dar, maior é o processo que você vai passar. Você está gerando algo que vai marcar não só a sua vida, mas uma vida de uma nação inteira. Amém? Isso é forte, amados. Olha só. Eu não tinha escrito isso. Você vai gerar não só um processo da sua vida, mas você vai gerar para uma nação inteira. Olha só onde Deus vai levar esse povo que está aqui essa manhã. Eu creio que eu não vou mais da nossa igreja, eu creio que muita gente vai ser enviada. E eu sonho por isso, e os nossos discípulos, eles vão ser maiores do que nós. Porque o Senhor tem gerado isso no meu coração para passar para eles. Deus vai te dar o milagre. Mas você precisa deixar nascer Samuel, deixar nascer o milagre em você. Aí vai depender de você, irmãos. Deus não vai dever nada para você. Isso é importante. Todo mundo acha, mas porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque isso, porque aquilo. Eu já fiz isso. Mas não tem nada disso, amados. Deus não deve nada para a gente. Nós precisamos entender que tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, todo o processo que passamos, é para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Porque sem processo, nós não amadurecemos. Sem processo, nós não vamos chegar ao propósito.
O processo ele nos faz entendermos o propósito. Quanto maior é o processo que eu estou vivendo, maior vai ser o milagre que Deus tem para realizar na sua vida. Amém? Você sabe? Qual é o milagre que você está esperando? Muitos aqui podem não ser nem um milagre do ministério, mas muitos aqui esperam o milagre da cura, né? Muitas pessoas esperam, muitos irmãos esperam o milagre da cura, né? Nós passamos por isso na nossa família, na minha neta. O milagre das finanças, né? De ter uma vida, nós passamos por isso, nós falimos, ficamos sem nada, ficamos até 5 anos da nossa vida. E muitos milagres que a gente quer, né? E a gente acha que vai ser assim, mas não. Temos que passar pelo processo. Entenda, amada, não precisamos entender que todo sofrimento que nós passamos tem um propósito. E quando você entra na presença e clama pelo milagre, quanto mais você clama pelo milagre, olha só, isso é interessante que Deus falou isso para mim, mas Deus envia o processo da tua vida. Isso é forte, né? Deus tem falado isso para mim. E essa semana ainda ele disse assim, Senhor, agora eu não estou dando mais conta, porque agora o Senhor enviou muita gente e uma quer eu lá, a outra quer falar comigo, a outra quer isso, a outra quer aquilo, aí eu estou fazendo investimento de tarde, todas as noites eu tenho comprometidas. Eu disse, não, Senhor, eu não tenho mais tempo. E aí o Senhor disse, tu não clamou? Tu não pediu? Mas eu vou levantar uma liderança gigante para te ajudar. E tu vais poder pegar o teu velhinho e tirar umas férias, gente. Eu estou 15 anos sem férias. E agora eu digo, Senhor, eu estou cansada, Pai. E ele diz, agora te vira. Porque ainda tenho lá na galera uma congregação que a gente vai abrir. Agora no começo de janeiro. O cara já vai construir. Lá é o meu lugar de origem. Lá eu fui criada. E lá tem um povo muito humilde, como eu era. Um povo que não vai a Canelinha porque não tem carro, porque talvez não tenha roupas tão bonitas, por se sentir inferior. Então eu disse, sempre clamei ao Senhor, Senhor, eu quero ver aquele povo lá. Lá não tem igreja, lá só tem uma Assembleia de Deus. Senhor, eu quero uma congregação lá. E não é que agora o Senhor está levantando, gente, até a pessoa, o nosso discípulo tem uma célula lá, Deus tocou no coração dele, que agora é a hora, ele vai construir para a gente começar a fazer culto. Não sei como nem como, mas se Deus disse, ele vai prover. Amém, amados? Então agora o processo o propósito vai começar. E agora, o Senhor disse que agora que vai começar o propósito na minha vida. Agora que o meu ministério vai romper e da minha família. Agora você entenda, olha para mim, 30 anos, olha quantos processos eu passei. Se eu ficar aqui até meio-dia contando para vocês os processos que eu passei, vocês não vão entender como eu passei por muita coisa, mas eu não tenho tempo. Né? A lagarta, ela não precisa de um milagre para se tornar borboleta, ela precisa de processo. E eu e você é o processo que vai nos formar, que vai nos transformar de dentro para fora. A cada dia essa dor que sentimos, os gritos que damos, os sentimentos que movem o nosso coração, é o processo te moldando e te transformando. Olha quantos gritos eu dei, gente. Quanto choro, quantas madrugadas orando ao Senhor. Está doendo, mas o Senhor está te lapidando, está te ensinando. Ana vai para o templo todo ano.
menospreza a Ana, irrita a Ana, mas Eucana, ele amava mais Ana, e todo ano oferecia sacrifício por Penina e a todos os seus filhos, mas por Ana ele dava a porção dobrada, porque era Ana que ele amava, né? E você percebe que mesmo Ana sendo humilhada, sendo machucada pelas palavras de Penina, angustiada, ela continuava orando a Deus. Ana entende que o propósito de adorar a Deus é maior que as aflições que ela passava por causa de Penina. Esse é o nosso propósito, amados. Nós temos que entender que não é aquilo que passamos, não é o processo que vai nos tirar da presença. Pelo contrário, é aí que você tem que buscar, né? Quantos irmãos hoje deixam de ir para o culto por causa de algumas picuinhas, né? Porque o irmão falou de mim, porque o pastor não sei o quê, porque o pastor não me dá uma oportunidade, porque não sei o que lá, porque isso, porque eu queria cantar, mas eu canto melhor que o menino do louvor, eu oro melhor, eu faço melhor. Já teve gente que disse que prega melhor que eu, uma pessoa que nem conhece a Bíblia, e ela disse que ela prega melhor do que eu. Amém, glória a Deus, amado. Ela está até fora da igreja hoje, está desviada. Olha só, tudo isso a gente passa, assim como Ana, ela foi muito massacrada por Penina, mas aí você percebe que ela não desistiu, ela continua indo adorar a Deus, e é isso que nós temos que fazer, né? Não podemos viver pela circunstância, precisamos viver pelo propósito, precisamos viver para o Senhor, precisamos adorar o Senhor, precisamos ver que Ele é que vai mover na sua vida todas as coisas, é Ele que vai abrir todas as portas. Quando Ele disser que o José Silmar vai começar a pregar pelo mundo e cantar e louvar, tem uma voz ungida, Ele vai fazer, não vai ter ninguém que vai tirar. Quando Ele disser que Ele vai fechar a porta, Ele fecha, não tem ninguém. O caminho dele é o caminho do Senhor. Então, se a nossa vida está na mão dele, se nós passamos o controle da nossa vida para Ele, é Ele que vai fazer e acabou a história. Você precisa se conformar, porque no tempo certo Ele vai te levantar. Mas muitas vezes o orgulho, ele nos faz, ele nos impede de nós avançarmos para o propósito. Quando nós achamos que sabemos, às vezes a gente acha que sabe mais do que o Espírito Santo. Porque daí o Espírito Santo diz assim: tens que perdoar aquela pessoa que falou muito mal de ti, né? Como foi pregado aqui. Eu preguei essa ministração faz 20 dias lá na igreja. E ele pregou a mesma que o Jairo. Eu me surpreendi com esse menino. Quando o Espírito Santo diz: tu tem que perdoar aquela pessoa, tira do teu coração. Sabe o que Deus disse para mim? Entrou na tua mente, tá? Estão falando isso. Quando eu vou orar, o Senhor diz: tira, não deixa entrar aqui. Não deixa entrar no coração. Porque quando entra no coração, o inimigo ele começa a te oprimir, ele começa a falar. Então você deleta, não deixa chegar no coração. Eu estou terminando já, tá, gente? Vou cortar um monte aqui, porque não. Isso porque eu tirei a metade. Se você olhar o texto aqui, no capítulo 1, você vai entender que ela vivia, a Penina, né? Ela vivia competindo com Ana. Mas você não vai ver Ana competindo com ninguém. E muitas vezes, amado, o nosso problema é esse. Nós vivemos competindo com muita gente. Porque eu queria ser fulano tal. Eu digo toda a vida para Deus: eu não quero ser ninguém, eu não quero ser apóstolo. Tem gente, não quero ser nada. Eu quero ser tua serva. Porque se eu for serva dele, amados, ele vai me colocar no lugar que ele quer.
Não é o lugar que eu quero. Por status? Não. Os status na minha vida já acabou lá quando eu me converti. Eu tinha uma vida muito... Quem não entende o seu propósito, vive competindo. Tem irmãos que passam a vida inteira competindo com outro irmão. O chamado, ele não é competição, mas o chamado é vocação. Você é obrigado, mas você não olha para trás, você segue em frente. Porque quem te chamou é maior do que tudo. Ele tem o controle de tudo. Cada um tem um chamado e um propósito para cumprir. Sempre é para servir, nunca para ser servido. Esse é o erro do cristão. Ele acha que é Deus que vai servir a ele, que é o pastor que vai servir, que é o líder que vai servir. Não, engano seu. Você é que vai servir. Você vai servir a Deus, você vai servir o pastor, você vai servir o teu irmão, porque vai ter um dia que o Senhor coloca alguém para te servir também. Esse é o processo. Aquele que está sempre abusando, falando mal do outro, invejando o chamado do outro, é porque ainda não entendeu o propósito, ou não entendeu o céu. Deus tem um propósito para todos. Ele não faz exceção de pessoa. Ele ama todos. Ele ama a Penina. Ele não quer. Ele ama a Ana, mas ele também ama a Penina. E ele quer fazer um milagre em todos. Não busque por aquilo que não é seu. Quando estamos doentes, nós queremos contaminar o outro. Fizemos a parte do diabo, que é atingir o coração das pessoas que não estão no processo. Que estão no processo. Não deixe o veneno de Penina contaminar o seu coração. Deixe que o Espírito Santo de Deus venha transformar as peninas que estiverem ao teu redor. E você seja usado para transformar. Que você seja um agente de Deus, boca de fogo, para transformar essa nova geração, essas peninas que estão por aí. Deus conta com você. Mas para isso você precisa passar por esse processo. Você precisa morrer para você, né? Você sabe disso. Você fica doente muitas vezes com o que você ouve do outro. Se alguém falar mal de você, não se deixe ficar ferido. Eu fiquei muito ferida muito tempo atrás. E esses ferimentos, eles só me atrapalharam no meu processo. Ele só me levou a adoecer. E hoje eu entendo, amados, que o meu coração, aonde habita o Senhor, não pode habitar nada mais. Hoje eu entendo que eu preciso colocar as minhas vestes brancas para esperar o noivo, porque o noivo está vindo, amados, e isso é sério. Ele não vai parar até você ficar desanimado, mas para isso você tem que começar a buscar muito mais a intimidade que já foi ministrada aqui, eu acredito, né? Você precisa se posicionar. Mas eu vou fechar aqui porque eu não vou falar mais nada daqui, mas eu já vou terminar, tá? Eu já passei muito horário. O nosso posicionamento, nós precisamos nos posicionar. Quando Ana, ela se posicionou, ela chegou lá no templo aquele ano e ela clamou ao Senhor. Ela chorou ao Senhor a ponto de Eli achar que ela estava embriagada. Olha só, mas se fosse eu e você, será que, conhecendo Eli, se fosse eu e você, será que você não dizia, mas eu não volto mais aí?
Porque esse cara, quem é ele? Para dizer que eu estou embriagada? Não é verdade? Muitas vezes nós perdemos o milagre por nós não crermos que o Senhor pode usar o homem, que o Senhor pode usar o profeta. Tenha cuidado, amados, do que você fala do profeta. Tenha cuidado de quem você fala. Eu aprendi, um dia o Senhor disse para mim, isso não faz muito tempo: feche a tua boca. Não fale mais de ninguém. Ora pelos seus inimigos, ora para aqueles que estão te perseguindo. Porque você vai perder o milagre, amados. E olha, e a minha vida inteira de ministério tem sido milagres em cima de milagres. Sabe quando você pensa numa coisa e Deus faz? Eu estou vivendo isso agora. Eu vivi muito tempos difíceis. Mas agora eu estou vivendo um tempo que eu nem orei, eu pensei e o Senhor coloca na minha mão. Amém? Eu encerro aqui e eu quero te dizer nessa manhã que você está aqui, passando pelo processo ou não, você tem um propósito a cumprir para Deus. E nada mais vai interessar na sua vida. Porque o propósito é o que mais interessa ao Senhor. E se Ele é o teu Criador, se Ele está no controle da tua vida, se entregue, renuncie as coisas que o diabo coloca e se entregue ao propósito que Deus quer usar você para ser a cura dessa geração, que essa geração vai precisar muito de homens e mulheres que tenham no coração um Deus vivo, um Espírito Santo que te dá a direção. É só você pedir. Amém? Deu vontade de cantar aquela música. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem, ajuda aí, Zé, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Vou ouvir, erguer minha voz. Eu sei meu violão, sem meu violão, eu sou que nem sem minha esposa, eu não sou ninguém. Eu só sei cantar com violão. Ela só no banheiro, né? No banheiro, acho que todo mundo aqui que canta, liga o chuveiro, eu adoro, eu boto as músicas da Ludmilla Feber, quando eu estou assim muito desanimado, assim, aqueles dias tristes, né? Eu boto aquela música, nunca pare de lutar.